Tem um médico em Curitiba, que eu não vou falar o nome dele, que é chato nessas coisas, mas que ele gosta muito de doses baixas de oxandrolona por ano inteiro. Foi o primeiro cara que eu vi. Hoje vários no Brasil estão adeptos dessa prática. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Ah, Leandrão, eu gosto de esteroide, hein? Pois é, dia 24 de janeiro vai ter o pré-lançamento do meu curso de esteroide com 25% de desconto. Mais informações aqui nos comentários. Inclusive, vai lá no comentário e comenta assim, parabéns pela garra, Leandrão, porque já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo porque deu pau na câmera. Então, vamos lá. Galera, oxandrolona, o que que acontece? É um esteroide anabolizante. Olha, nossa, esse é o nível do curso, Leandrão? Tá brilhante hoje, hein? Vai anotando aí que você não tá me acompanhando hoje. Não, é sério, é um esteroide anabolizante, um hormônio masculino, tá? E isso no corpo da mulher tem efeitos colaterais, além dos efeitos colaterais que a gente encontra no corpo do homem, alguns particulares da mulher. Como, por exemplo, os efeitos de masculinização. Pelo na cara, pelo aqui, cai cabelo, engrossamento de voz, clítoris, um pouquinho, clítoris, né? um pouquinho mais inchadinho. O que que acontece, pessoal? Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem gente que está vendendo, não são as pessoas que eu citei aqui, não são médicos, são pessoas que não entendem nada, estão vendendo isso como assim, olha, você vai usar o ano inteiro, você não vai ter efeito colateral. Por quê? Porque a dose é pequenininha, é 2 miligramas, 2,5, 3 miligramas. Logicamente você não vai colocar isso, né, em prática. Eu estou comentando a dosagem aqui, você não vai colocar em prática, porque você vai entender a enxurrada de coisa que pode acontecer. Mas, gente, realmente, uma dose menor, você tem menos efeitos colaterais. Só que a gente tem que lembrar que posologia não é assim, tantos miligramas por dia. Tantos miligramas por dia por tanto tempo. Então é muito diferente eu usar, vou chutar uma besteira aqui, 10, 20 miligramas por dia por 2 semanas e eu usar 2 miligramas por dia por 3 anos. É muito diferente. Quem tem mais chance de efeitos colaterais? Quem usa por muito mais tempo, porque a dose é muito maior colocada dentro do seu organismo. E isso a gente vê muito na prática. Eu tenho alunas que fazem a utilização de esteroide anabolizante. Lógico, tem os médicos dela, tá tudo certo. Só que doses baixas por um longo período também vão causar efeitos de virilização. Então também pode engrossar a voz e tal. E às vezes é tão modesta a diferença que a pessoa não sente. Quando vai ver, quando é uma dose mais alta, né, o pessoal, opa, acordei com a voz meio rouca, depois passou. É assim que começa, tá? Se você parar aí, dá uma melhorada boa. Então fique bastante atenta nos efeitos colaterais, porque existe sim, tá? Agora, quando você usa uma dose constante, o que você tem muito é uma dose plasmática mais estável em menor quantidade, e isso te traz menos efeitos colaterais em termos de oscilações entre altos e baixos. Porque realmente, quando você usa 20 miligramas de ox, que mulher não vai fazer essa utilização, menos que seja muito avançada, 20 miligramas de ox, depois para, você tem aquele picão, aquela coisa toda, olha, Hulk, aí daqui a pouco, né? E quando tá muito alto de hormônio, a pessoa fica com humor ruim, daqui a pouco o humor fica depressivo pela queda dos andrógenos. E aí você experimenta altos e baixos e até mesmo uma difícil sustentação dos resultados. Porque evolui-se muito com uma dose alta e quando para de tomar, se você já passou do limite natural, você perde tudo. Eu recebo muitas dúvidas lá no Instagram, caixinha de perguntas eu abro todo dia. Vou fazer ciclo em TPC para ir explorando aos pouquinhos o meu físico. Não vai, chega uma hora que trava o seu limite natural e quando você desce o hormônio para a dose normal, o seu shape acompanha aquela plataforma original dos hormônios. E aí se faz necessário, né, se faz necessário um uso constante caso você queira performance sendo um atleta. Então esse uso constante de doses baixas de oxandrolona tem muito bom efeito estético sim, tá? Porém tem efeitos colaterais e precisa de um acompanhamento constante, tá? Eu normalmente indico para as minhas alunas, no mínimo aí, 3 vezes a 4 vezes por ano fazer exames. De novo, não prescrevo esteroide, tá? Mas eu acompanho gente que fala, Leandro, eu vou tomar por conta e dane-se. Tudo bem. Então, assim, o que eu posso te dizer de melhor? Vamos acompanhar a tua saúde. E a gente vê, às vezes, uma alteração de transaminase glutâmica pirúvica, ou oxalacética, TGO-TGP. Por que você fala difícil? Demorei para decorar, aí tem que usar de vez em quando para não esquecer. Mas enzimas de fígado, por exemplo, às vezes mostra alteração, com pouca miligramagem. Mas por quê? Porque é longo prazo. Então você precisa fazer exames constantemente, monitorar os efeitos, vamos dizer assim, mais visíveis, que é, por exemplo, os efeitos de virilização, de masculinização, e não é incomum ter que parar. Às vezes começa a descambar, principalmente quem não é regrado em dieta e treino. Pô, Leandrão, mas aí, se não é regrado em dieta e treino, não deveria tomar esteroide? Ah, não me diga.
Isso aí eu tenho certeza. O problema é que o pessoal, na prática, a teoria é outra, né? Então, sofre muito mais a saúde e tem que parar. Não tem jeito. Só que a pessoa não quer parar, porque ela está se sentindo bem. Só que os exames mostram que ela está ferrada. Se ela não faz exame, ela nem sabe. Então não é super sensacionalismo. Mas também não adianta tratar como, isso aí é igual tomar, né, tem gente que fala, uma dose de oxandrolona é igual uma taça de vinho em agressão para o fígado. Enfim, de qualquer forma, doses constantes de oxandrolona normalmente requerem também alguns manipulados. Sempre da oficial farma, lógico, de outra farmácia, a van capota na entrega, você não vai comprar de outra farmácia. Mas precisa de alguns manipuladinhos, por exemplo, o NAC. O NAC é muito bom para ajudar na saúde do fígado. Não quer dizer que é obrigatório, mas poxa, se você vai fazer uma coisa de uso constante, você tem que pensar o seguinte, pensa o seguinte, se eu vou fumar um maço de cigarro num dia por 30 dias, tudo bem. E se eu fumar, sei lá, 10 cigarros por dia a minha vida toda? Você entende? Que a dose é menor, mas o tempo de exposição é maior e tudo que a gente faz todo dia é muito perigoso, muito perigoso. O cara que bebe cerveja lá, eu bebo a cada 3 meses, o cara bebe 20 latinhas. Agora, o cara que bebe todo dia uma latinha, esse cara precisa de mais atenção, porque é o hábito diário que cria um shape bom ou um shape ruim. Então, cuidado com o que você faz todo dia. Vamos ao seu veredito. O que você acha da utilização de oxandrolonas em doses baixas com acompanhamento médico para mulheres? Eu, particularmente, gosto, tá? Lembrando que é todo esse contexto. Doses baixas, acompanhamento médico, dieta e treino impecável e uma autopercepção, ou seja, não é para iniciante, porque iniciante não consegue se perceber ainda, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre oxandrolona, para vocês entenderem mais a substância, para poderem detectar efeitos colaterais, que às vezes, até uma próxima consulta do médico, já deu ruim. Dá uma conferida aqui.